Olá, alunos! Sou a professora Jânia, bem-vinda à nossa aula de Química. A gente vai continuar estudando, tá? Na unidade de estudo de vocês 2, certo? Método de separação de misturas, tá? Então, a gente tem aqui o subtópico 2.2, método de separação de misturas heterogêneas, tá? É o nosso objetivo de estudo hoje, tá? Então, vocês encontram lá na página 28 a 29, tá? E essa aula, né, tá dividida em partes. Então, aqui a gente tá na parte 4, certo? Então, pra gente falar um pouquinho dos métodos, como são os métodos de separação, né, de misturas heterogêneas, uma vez que a gente já aprendeu o que é misturas heterogêneas e misturas homogêneas, tá? Nossa última aula a gente já aprendeu, né, esses conceitos, né, dei exemplo para vocês. Na aula anterior a essa aqui, se você ainda não viu, você procura para ver, porque é a sequência, tá bom? Então, a gente vai aprender e ver aqui os exemplos que a gente tem, né, de como separar, né, misturas heterogêneas. Primeiramente, misturas heterogêneas, e depois a gente vai aprender sobre misturas homogêneas, certo? Então, a gente sabe que nas misturas heterogêneas, né, são, né, misturas que a gente olha ali e a gente vê que os componentes das misturas, elas se separam, né, é possível a gente observar as misturas separadas, certo? Então, quais são, né, os métodos que a gente pode citar aqui? Então, a gente tem filtração, decantação, catação, flotação, dissolução fracionada, separação magnética, sublimação, tá? Então, a gente tem uma lista aqui, né, de exemplos para essa técnica aqui, que é separação de misturas heterogêneas. E para misturas homogêneas, tá? Que são misturas que não tem como a gente separar, né? Elas se misturam ali, como a gente viu, né? Água com açúcar, certo? Então, a gente tem aqui método de separação, destilação, tá? E cristalização, né? Cristalização pode ser, por exemplo, também evaporação, tá bom? Então, aqui dentro de destilação, ela pode ser simples e pode ser fracionada, tá? Então, algumas dessas aqui a gente vai estar olhando, né, e vendo como que funciona, e a gente vai conhecer os exemplos, tá? Então, aqui a gente tem, nesse slide aqui, exemplo de, né, misturas, tá? Então, aqui a gente está falando de uma mistura de água com açúcar, né, que é uma mistura homogênea. Você não vê fases aqui, como a gente está vendo fases aqui, né, porque tá tudo tão misturado. Então, é homogênea, tá? É uma mistura que ficou ali homo de igual, né, ficou igualmente ali misturado, não tem como a gente separar, né, olhando no olho mesmo, não dá pra gente ver a diferença como aqui, tá? Então, aqui a gente tem óleo e água. Então, aqui a gente já vê, então, uma mistura heterogênea. A gente pode ver aqui duas fases, né, da mistura, certo? Aqui a gente tem um outro exemplo de uma água gasificada, né, onde a gente pode ver também diferenças aqui, né, observando visualmente, a gente pode ver que tem diferenças. Então, tem água e tem, né, CO2 ali, certo? Então, assim é possível da gente retratar o que é uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea, tá? Então, quando a gente fala de misturas, né, de separação dessas misturas, a gente sempre vai saber que existe o quê? Metodologia, técnicas para isso, certo? Então, esses sistemas, eles separam sólido de sólido, sólido de líquido e líquido de líquido, tá? Então, conforme a gente for ver os exemplos, a gente vai ver um desses aqui, tá? Ou cada um desses a gente também pode pegar como exemplo. Então, a gente tem aqui, as misturas heterogêneas são aquelas que têm duas fases, né, como a gente já viu. Os principais processos de separação são, então a gente vai ver agora aqui alguns. Por exemplo, catação, né? A catação, ela pode ser de uma forma manual, tá? Pode ser utilizada uma pinça, tá? Então, aqui eu listei alguns aqui, né, pra gente poder ter o exemplo. E aqui eu coloquei, né, feijão e pedras, tá? Então, esses são sólidos, né, que a gente pode catar manualmente, certo? Então, manualmente a gente pode catar, né? Por exemplo, se tiver feijão junto com pedras, né, a gente vai conseguir separar as pedras do feijão, certo? Então, tô separando ali sólido de sólido, tá? E a gente dá o nome de catação, tá
bom? Filtração. A filtração a gente pode usar como exemplo, né, o café, né? Quando a gente vai passar um café, a gente tem um filtro ali, né, onde vai reter o pó e vai passar água naquele filtro, certo? Então a gente vai separar o sólido de um líquido, tá bom? Então a filtração é um processo onde uma parede porosa retém o sólido e vai separar o líquido, né? Então a gente tem o exemplo aqui, né, de filtração usando então um filtro, certo? Aqui na imagem está até usando, na verdade, aqui um funil, tá? Um funil, mas aqui a gente pode usar um exemplo de café, certo? Aqui pode ser um outro tipo de resíduo, né? Onde o resíduo fica aqui, né? Retido no funil e o líquido vai passar por aqui, tá? A gente tem um exemplo também de ventilação, que a gente pode usar, por exemplo, uma secadora que ela separa arroz da casca, tá? Uma secadora. A imagem, essa imagem que representa uma secadora de arroz, né, ela separa as cascas do arroz, certo? Então, a ventilação, ela separa sólidos, né, de densidades diferentes que estão imersos através de uma corrente de ar, tá? Então, tem uma corrente de ar aqui que vai fazer essa separação, tá? Onde o mais leve, que é a casca, né, é levado pela corrente de ar. Então, por isso é possível, então, separar a casca do arroz. Decantação, né? Decantação, se você pegar um frasco onde você coloca areia ali, né, com água, e você mistura, né, aquela areia com água, ou a terra com água, e aí você dá um tempo, essa areia ela vai abaixar, né, para o fundo, certo? Isso chama de decantação, ela vai decantar ali, né, e a água vai ficar aqui por cima, né, da terra, certo? Então a gente tem aqui esse exemplo. Então a gente vai separar água e areia, um líquido, né, de um sólido, certo? Então, decantação é um tipo de separação onde o sólido assenta no fundo do recipiente. Então, como a gente está vendo aqui embaixo, tá? Então, aqui a gente tem ainda aqui uma água barrenta, depois de um tempo, né, esse sólido se deposita aqui no fundo, certo? E aí a gente pode, então, fazer essa separação, tá? Pode ter uma água mais limpa, né, porque você fez, né, esse processo de decantação, certo? Tem esse processo aqui que também chama de tamização, certo? Aonde tá fazendo aqui, a gente coloquei o exemplo aqui de cascalhos e pequenas pedras preciosas numa, né, peneira, certo? Então, esse aqui é um processo de tamização, aonde, por exemplo, aqueles profissionais, né, que trabalham, por exemplo, com exploração de minerais, né, eles vão utilizar esse tipo aqui de técnica, tá? Porque uma vez que eles coletam tanta areia, tanto barro, eles lavam e depois eles passam por uma peneira, né, para ver, por exemplo, se tem ali, né, no caso de, se for pedras preciosas, né, por exemplo, tá? Então, ela é feita com uma peneira muito fina, chamada de tamize, separa sólidos maiores, né, dos menores, tá? Então, separação de sólidos maiores dos menores, certo? Então, por que chama tamização? Porque vai usar uma peneira muito fina que tem esse nome, de tamize, certo? Então, aqui a gente tem mais um exemplo, ok? Temos também o exemplo de separação, né, de mistura heterogênea, que chama separação magnética, ok? Então, na separação magnética, a gente tem, por exemplo, aqui uma limalha de ferro, certo? De ferro e de enxofre, ok? Em pó ou areia. Então, aí você quer separar ali o ferro daquilo tudo. Então, para fazer a separação, você vai usar o que? Um ímã. Então, separação de metal de outra substância mediante o uso de um ímã, tá? Então, você vai atrair aqui a limalha de ferro, certo? Que está misturada ali com enxofre, né? Como a gente está vendo aqui nesse exemplo, que é um enxofre, na verdade, em pó, tá? Um enxofre em pó, certo? Então, é possível usar essa técnica aqui, certo? Então, a gente aprendeu alguns exemplos, né, sobre separação de misturas heterogêneas, certo? Se vocês pesquisarem, pode ter alguns outros modelos, né, também para essas técnicas aqui, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!